muito bem-vindo, professor. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Bom dia, Yara, Rebeca, Luiz Carlos. Enfim, feliz de estar participando e debatendo esse assunto com vocês. Embora o assunto não seja muito feliz às vezes, né? Então, professor, eu queria até começar com esse questionamento, né? A gente vive, eu acho que é uma crise sem fim, né, de segurança pública, com uma epidemia de feminicídio, né? A gente hoje mesmo noticiamos aqui com muita tristeza uma execução no Rio de Janeiro, que inclusive causou a morte do irmão da deputada. Então, a gente vive até um fenômeno que é o novo cangaço, né? Então, a segurança, a violência, na verdade, ela vai se modificando, e a sensação que a gente tem é que o governo, as instituições, não conseguem acompanhar essas mudanças. Então, a gente tem milícias, tem o novo cangaço, essas execuções, o caso de Marielle Franco. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desse estado das coisas e que caminhos que a gente pode tomar para poder resolver a questão da violência policial em governos progressistas, como na Bahia, e de extrema-direita, como em São Paulo. Bom, Yara, na verdade, a gente tem uma crise aí que tem quase 40 anos. Eu diria que é quase, talvez, a mesma crise. E, enfim, ela muda de região, né? Ela saiu um pouco da região sudeste, foi mais para a região nordeste e norte, né? Mas ela traduz basicamente os mesmos desafios que a gente vive aí há mais de 40 anos. Tá? E por que isso ocorre? Né? É interessante a gente começar a pensar, porque isso não é prerrogativa nem de governo de extrema-direita, nem de esquerda, todos padecem dos mesmos dilemas e difícil, né, de enfrentá-los. Você tem uma maneira de dar um tom para um lado, de dar um tom para o outro, mas a crise permanece. E o que acontece? Né? Se a gente pegar a segurança pública, o Yara, Rebeca e Luiz Carlos, a segurança pública ela é o setor, né? Hoje nós estamos fazendo 35 anos da Constituição, né? E o setor que menos avançou de todas daquelas funções de Estado foi justamente segurança pública. Né? É interessante, é um setor que permaneceu quase que paralisado. Você vê que a saúde avançou muito, a gente tinha, enfim, o SUS, né, que foi muito importante, a consolidação do Sistema Único de Saúde foi muito importante, né? A educação tem avançado, né? Enfim, o sistema o SUAS, né, de assistência social. Agora, a segurança não. Né? A segurança ela está parada ou tem caminhado, na verdade não está parada. A gente tem vários pontos, há um avanço aqui, acolá, mas é a que menos se desenvolveu. Né? Por quê? Né? E é interessante a gente ver, por exemplo, como é que a saúde reage. Né? Em primeiro lugar, que a saúde já tem um sistema que vem se consolidando desde os anos 60. Né? 60, 70, é a consolidação de todo um movimento. Né? E a gente não vê, por exemplo, né, em relação às respostas às crises que nós temos enfrentado na saúde, inclusive a da Covid, né, que o Sistema Único teve uma reação muito firme, né, o que se faz na segurança. Né? Na segurança, nós fazemos mais do mesmo para enfrentar e queremos ter resultados diferentes. Né? Passa governo, sai governo, passa orientação, outra aqui. Nós estamos repetindo as mesmas coisas. Né? Ou seja, estamos em guerra contra o crime, estamos em guerra contra, enfim, as drogas, contra algumas formas de violência, e a gente acredita que vai ter alguma resposta diferente. Vamos ter certeza que vão continuar com a mesma crise, né? Porque nós precisamos mudar o enfoque, precisamos mudar a maneira, né, se fazer isso. É mais ou menos o que nós estamos fazendo, é mais ou menos como achar que uma crise da saúde você vai responder botando um monte de médicos numa região ou comprando muitos remédios. Não, não é isso. Né? A saúde é um sistema complexo, né, que envolve qualificação, envolve toda uma base legislativa, que no caso da segurança nunca foi constituída, né? Ela ainda está ao sabor, né? E a própria origem, né, que é uma das grandes causas, né, da que nós temos em relação às dificuldades institucionais na área de segurança, é que lá em 88 nós
deixamos de lado o tema e isso ficou por conta das corporações policiais, que então consolidaram, né, o seu projeto institucional, né, corporativo, e essa é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, por exemplo, em relação à integração das forças de polícia, mas não é único. A gente tem problema das prisões, enfim, são vários problemas e você só pode enfrentar isso dentro de uma perspectiva sistêmica. Não dá para você ficar reagindo, apagando incêndios. Outra questão, professor, que inclusive eu acho que até um reflexo dessa crise institucional na segurança pública, que você acaba judicializando determinadas questões, como, por exemplo, recentemente o STF pediu esclarecimento sobre o sistema prisional, que está relacionado à questão que o senhor falou, que é a guerra às drogas, que, na verdade, não é as drogas, é contra as pessoas, principalmente as pretas, pobres da periferia, né? Aquela PPP. A gente vê, inclusive, agora um debate que me assusta um pouco, da possibilidade de você privatizar o sistema prisional. Aí eu me pergunto, aonde a gente vai parar, professor? Como Olha, que a gente sai disso? Nós vamos piorar cada vez mais, porque nós sextuplicamos, por exemplo, de 20 anos para cá, a população prisional brasileira. Tá? Ela multiplicou-se por 6. Em parte porque você tem um problema, né, de base aí, que é o problema da legislação em relação às drogas. Ela leva a que essa guerra ocorra e aí as polícias agem, enfim, da maneira como usualmente sempre fizeram, que é focalizando isso em determinados grupos sociais, em determinadas áreas da cidade, e aí você tem esse tipo de, vamos dizer, viés, né, que está lotando o sistema prisional hoje em dia. Mas, mais do que isso, nós temos um problema grave aí em relação ao sistema prisional, que é o controle que nós temos dentro de todas as grandes facções no Brasil, PCC, Comando Vermelho, Terceiro, surgiram dentro do sistema prisional, né? Era só isso, já era alguma coisa para a gente refletir e saber que tem alguma coisa errada, seja do ponto de vista da quantidade de pessoas que a gente está jogando lá dentro, né, mas também do ponto de vista da gestão, né, desses presídios, ou seja, como é que a gente faz, né, para ter um mínimo de controle. Nós perdemos o controle. Hoje, algumas dessas facções elas estão dominando, indo para o Nordeste, se internacionalizando, né, e muitas dessas brigas, inclusive, vão acabar repercutindo em outras regiões do Estado. Então, o sistema prisional, eu diria que é hoje um dos grandes pontos que deveriam ser objeto de uma política pública prioritária, né, estaria ali no sistema prisional, e também a legislação de fundo que acaba levando a esse inchaço dentro do sistema. A Zenha quer perguntar? Deixa. Pronto. O meu som... voltou. Professor, o senhor viu o lançamento desse projeto recentemente pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, para combater a criminalidade. O senhor acha que essas ideias apontam no caminho certo ou é uma coisa muito mais complexa? Parece que os governos de esquerda têm uma certa dificuldade de lidar com a questão da segurança pública. O que lhe parece, professor, esses anúncios feitos recentemente pelo ministro Flávio Dino? Olha, não é só os governos de esquerda, né? Os de direita, às vezes, sabem pior ainda, né? O que nós tivemos aí, por exemplo, no último governo foi um desastre, né, completo. O que me parece que é uma tônica comum a todos esses últimos governos pós-constituinte, é a ausência, de fato, de você ter um plano, uma política pública voltada para a área de segurança, né? Novamente, pegando o exemplo da saúde, nós temos ali um sistema bastante complexo, né, que envolve governo federal, estados, municípios, né, todos eles têm, vamos dizer, o papel, né, um sistema descentralizado a partir de uma estrutura hierárquica que está sob o comando do Ministério da Saúde, né, nós temos um desenho bastante complexo, onde você tem comissões, intergestores, tripartites, bipartites, colegiados regionais, conselhos, tudo isso amparado por uma legislação de fundo
que torna o sistema de saúde relativamente imune às tentativas de se modificar desse ou daquele governo, né? Isso está tudo em lei. Na segurança pública, para você ter uma ideia, a gente não legislou ainda sequer a legislação infraconstitucional do que cada polícia faz, né? Então, a polícia militar quer policiamento extensivo. Ok, o que isso significa? Aonde vão os limites de atuação dela? A polícia judiciária cabe a investigação. Ok, pode fazer um sem outro, não pode... Não, na verdade, nós consagramos interesses que são muito particulares das corporações, né? Então, o que ocorre, né, em relação a esse pacote? Não é o primeiro, né? O Lula tinha soltado um outro também, do PAS, me parece, que foi em julho, né, onde ele soltou um decreto sobre o controle de armas, o Plano Amazônia para discutir segurança, soberania, perdão, né, violência nas escolas. Ele já trouxe aí uma pauta de alguns projetos, né, que poderiam ser atacados. Agora, novamente, o que eu digo, falta uma visão sistêmica, porque senão nós vamos continuar repetindo mais o mesmo. E nessa visão sistêmica, faltam vários elementos importantíssimos aí para você lidar com o problema da segurança, né, como, por exemplo, qual é o papel da prevenção, né? Não existe nada sendo discutido ou amparado orçamentariamente sobre como lidar com a prevenção social. Nós temos aí o PRONASSE, etc. e tal, mas ele está descolado, vamos dizer, de ações. Por exemplo, nós não vamos achar, né, que nós vamos resolver esse problema na Bahia, né, para tomar um exemplo, apenas com a força, né? Isso é mais ou menos como aquela máxima de engenharia, né? Se você usou a força e não funcionou, então use mais força. Isso não tem funcionado, né? Ou seja, na realidade, essa integração, que é muito boa, eu acho interessante, né, que o ministro colocou aí, de tentar integrar as forças policiais, tentar compartilhar dados de inteligência, de informações, sobretudo, dar recursos, né, para o sistema de justiça no Rio, né, na Bahia, enfim, para tentar azeitar. Agora, na realidade, nós tínhamos que ter um projeto abrangente que começasse a lidar, por exemplo, com as periferias onde estão concentradas maior nível de violência, né? Onde nós pudéssemos estar lidando, por exemplo, com as escolas, não apenas através de patrulha escolar, mas sim tentando ensinar os jovens a lidar com conflitos dentro da escola, né? Muitos deles, inclusive, são arregimentados por grupos criminosos no interior das escolas, porque nós não soubemos, de certa forma, impedir que isso ocorra, né? Então, eles acabam se envolvendo, né, com grupos criminosos. Nós temos a questão inadiável, no meu entender, eu acho que é fundamental, a questão da letalidade policial e, principalmente, da reforma das polícias. A letalidade é um aspecto de uma discussão que nós estamos adiando, né? Nem o Lula quis fazer, bom, o Bolsonaro não queria, Fernando Henrique não quis, a Dilma, ninguém quer, ninguém. Por quê? Justamente nós estamos falando de corporações muito poderosas. Então, a reforma das polícias é um tema inadiável que a gente tinha que estar discutindo. E veja bem, quando nós estamos falando aqui de segurança, o problema está tão mal focalizado que a gente pensa, e é importante que a gente o faça, nos homicídios. Mas hoje nós temos um problema nas grandes cidades em que as pessoas estão inseguras, elas não conseguem mais andar tranquilas conversando no celular, elas não conseguem parar, né, num sinal de trânsito sem estar com medo de vir assaltado, roubado. Para você ter uma ideia, em São Paulo, eu vi uma pesquisa recente, 40% da população já foi vítima de algum tipo de violência na cidade de São Paulo. Ou seja, não é só homicídio, o que atemoriza. Homicídio, na verdade, é quase que um tema, enfim, é fundamental, mas ele é residual, né? Se você pegar as pessoas que andam, por exemplo, no transporte público, as pessoas que circulam, né, nos grandes centros, todos eles têm vamos dizer, um contexto que lhes leva a ter medo, né? E o medo é a privação da liberdade, ou seja, as pessoas têm medo hoje em dia de andar, não são livres para andar pela cidade. Então, isso aí, por exemplo, é um outro aspecto. Para mencionar um outro que também tinha que estar sendo focalizado de forma muito mais intensa, né? Nós temos aí alguma coisa, até uma secretaria que foi criada, mas o crime cibernético, né? Para vocês terem uma ideia, o mundo vai ter um prejuízo de 7 trilhões de dólares com os crimes cibernéticos.
o Brasil vai para alguma coisa da ordem de 500 milhões, 700 milhões de prejuízo por causa do crime cibernético. Isso, né? Para não falar também dessa concepção, enfim, equivocada da guerra contra o crime, né? Não foi assim que se acabou, né, com as facções na Colômbia, não foi assim que se acabou em outros locais, né? A guerra contra o crime, né, alguns estudos no Rio de Janeiro mostram o prejuízo enorme que isso dá em termos de escola, de aprendizado, em termos de econômicos, nos locais onde você tem uma concentração maior de violência, em termos de saúde mental, né, da população. Professor, nessa necessidade de reformar as polícias, né? Eu sempre ouço, entre as pautas do campo progressista, a desmilitarização da PM, né? Você acabar com a polícia militar. Queria que o senhor explicasse um pouco esse conceito, porque eu acho que as pessoas não conseguem compreender, fica parecendo que querem acabar com a polícia. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouco essa ideia, se o senhor é contra ou a favor. Veja bem, desmilitarização quer dizer muitas coisas no debate. Eu fico observando aí, na verdade, as pessoas estão querendo trazer. Por exemplo, uma das ideias que se fala é retirar as polícias militares sob o controle do Exército. É uma das formas de militarização, ou seja, constitucionalmente elas estão subordinadas ao Exército, tanto é que o cargo deles é de coronel para não ter o cargo de general, né? Isso aí eu acho que é uma coisa que poderia tranquilamente, né, ser feita, não vejo problema nenhum. Desmilitarizar também significa você acabar com a forma de atuação militar, ou seja, aquela polícia, né, tipo BOP, que vai para uma guerra, né, e ali é uma forma militar, né, com armamento, com equipamentos, né, apropriados para esse tipo de enfoque. Isso aí também é uma coisa que, né, não é como disse, né, alguma autoridade esse dia, que não é com rosas que você vai enfrentar. Tá, não é com rosas, mas você tem que ter mais outras estratégias, né, desmilitarizadas, né, ou de inteligência, de investigação, né, para lidar. Às vezes, desmilitarizar também significa que você quer acabar com a estrutura, vamos dizer, de autoridade militar dentro do Exército, né? Dentro que é muito similar à do Exército, dentro das polícias militares. Isso também é muito discutido, inclusive pelas próprias organizações policiais, como você pode ter formas mais, vamos dizer, democráticas aí. E aí, enfim, agora você não vai achar que você vai ter uma polícia que não seja com um mínimo de estruturação de autoridade militar, ela tem que existir, sempre vai existir, né? E desmilitarizar, finalmente, tem uma outra dimensão aí, que é extinguir pura e simplesmente a polícia militar, que isso enfim, é praticamente impossível de fazer na prática, além de eu achar que não resolve, né, muito. O que você tem que ter, né, na verdade, ter outras instâncias, e isso já começa a surgir, né, da polícia, de atuação policial, especialmente nos grandes centros urbanos. Por exemplo, um tema que tinha que estar na ordem do dia sendo discutido, isso não está, né, não está sequer perto, né, da pauta, é a questão da municipalização, né? Não é somente uma questão de ter guardas ou não militar, que sejam mais ou menos. Não, é simplesmente você ter uma polícia de proximidade, uma polícia que seja mais próxima das pessoas. Mais do que isso, o município é a instância mais próxima que você tem das pessoas dentro de uma grande cidade, que tem mais capilaridade para fazer projetos de prevenção no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito da assistência social. São os municípios os grandes atores, né? Agora, você não tem essa perspectiva, né? Eu fico vendo, né, até o próprio ministro mencionou outro dia, não, mas a União não pode chegar e intervir no Estado. Não se trata disso. Não é isso que ela faz na saúde. Na saúde você tem uma gestão compartilhada, onde a parte operacional, por exemplo, está muito na mão do município. É ele quem vai executar vacinação, controle, vigilância sanitária, né, está próximo das pessoas. Esse tipo de discussão é que a gente está muito distante ainda, e é uma das razões que a gente está patinando há 40 anos no mesmo lugar. No mesmo lugar. A gente não anda porque ideias inovadoras e criativas não surgem no âmbito das políticas públicas. Não é que elas não existam, né, mas
dimensão política, elas não são pauta, né? Porque as pessoas preferem deixar isso de lado. E aí vamos de crise em crise, né? Depois, agora acaba a crise na Bahia, depois vamos esperar qual é a próxima. E, professor, para finalizar até, o senhor acha que um dos passos rumo a um SUSP, né, um Sistema Integrado de Segurança Pública, único de segurança pública, como o senhor disse, seria desmembrar o Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública? Porque é um debate que está posto, né? Existe aí agora uma disputa política com a possibilidade do Dino assumir uma cadeira no Supremo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública ser separado. O senhor acha que isso vai resolver, muda de alguma forma esse cenário nesse campo político? Uma das razões para não criar o Ministério da Segurança Pública, enfim, é que, na verdade, o Ministério da Justiça já é o Ministério da Segurança Pública, né? O que, na verdade, eu acho que já é, enfim, já é errado. Se você tem um ministério que 90% dele, 95% é tomado pela pauta de segurança pública, então por que já não chamá-lo ou, enfim, orientá-lo para as ações de segurança pública, né? Mesmo porque existem ações no âmbito legislativo, ações no âmbito da justiça, mesmo no âmbito da justiça criminal, que não estão diretamente relacionados à segurança pública, poderiam estar no Ministério da Justiça. Por exemplo, o DEPEN, você poderia ter ações em relação ao sistema prisional, há uma discussão, né, sobre enfim, a questão legislativa em relação às drogas, né? Nós temos que ter alguma maneira de esvaziar, a gente não pode continuar indefinidamente inflando as prisões do jeito que está. Teriam pastas, eu acho que estariam no âmbito da justiça perfeitamente. E no âmbito da segurança pública, por exemplo, a pauta da reforma das polícias, né? A pauta enfim, do crime organizado, que é importante, tem que ser feito. Eu, pessoalmente, acho que você, para controlar o crime organizado, você tem que ter, sim, uma força-tarefa, ela tem que ter, sim, muito bem financiada. Agora, isso não é coisa para ser anunciado na TV. Né? Você vê que uma central de inteligência única de policiamento tinha que estar funcionando há 20 anos, já para estar monitorando, estar vendo, e nós temos isso um pouco dentro da Polícia Federal, mas não é uma coisa articulada. Então, como é que você cria essa instância, né, autônoma, né, diretamente subordinada, talvez, né, à presidência da República, para estar monitorando o crime organizado? Né? A questão dos crimes cibernéticos, que hoje é um grande problema, né, que nós temos que começar a trabalhar, e o problema da segurança nos grandes centros urbanos, né? Além da interação com os municípios da forma mais virtuosa. Ou seja, tem muita coisa para ser feita que não está na pauta. Tem uma coisa, Cláudio, que eu queria comentar aqui, que é sobre essa matéria que saiu ontem na Alma Preta Jornalismo, que a gente está falando, né, a semana inteira praticamente sobre o Tarcísio, o governo aqui de São Paulo, e o Tarcísio de Freitas cortou 15 milhões de orçamento para as câmeras nas fardas policiais. A matéria do Alma Preta Jornalismo, que diz que a medida faz parte de um remanejamento de gastos da Secretaria de Segurança Pública com diárias de militares. O governador de São Paulo também cortou o orçamento de 216 mil para videomonitoramentos dos agentes de segurança. E a gente sabe, né, Azenha, que essa também era uma das coisas que ele falava durante a campanha, que ele sempre foi contra, né, as câmeras de segurança nas fardas dos policiais, que dá segurança tanto para esse agente, né, da segurança pública, quanto para o civil. O que o senhor pode comentar para a gente sobre isso, Cláudio? Que, na minha opinião, é um absurdo, né? Por quê? Qual interessa a quem que não tem as fardas não tem as câmeras nas fardas dos policiais, sabe? Para quem que é essa política? Olha, isso interessa aos agentes que estão querendo fazer ações sem serem monitorados sobre o que eles estão fazendo na ponta. Tanto é que, pessoalmente, eu sou um pouco cético, às vezes, com você ter uma lei obrigando eles a usarem câmeras. Em São Paulo, essa lei já existe, mas na hora das grandes operações, com operações curtas, eles não usam. Né? Eles simplesmente retiram as câmeras e mais da metade, ou 2/3, estão sem usar as câmeras. Isso é fundamental, eu acho importantíssimo, é uma das medidas, né, que tem que ser feitas. Vamos dizer, o corte, né, enfim, atende a interesses corporativos, eu acho que ele tem que ser recuperado aí de alguma maneira, né?
Agora, na verdade, achar que só a Câmara vai resolver o problema da violência policial, a gente sabe que não, né? Se você pegar os grandes escândalos nos Estados Unidos, por exemplo, que houve de violência policial, os policiais estavam usando câmera, eles estavam sendo monitorados, eles estavam, quer dizer, hoje em dia, Rebeca, você tem, por exemplo, um grande debate, né, de que você não tem que jogar tanto recurso nas polícias e começar a jogar mais recursos na área de prevenção. Porque, às vezes, você está jogando um orçamento enorme nas polícias, até mesmo para a tecnologia, tem que ter, mas você está esquecendo da parte preventiva, que é, na verdade, muito mais eficaz, efetiva no controle da criminalidade. A gente tem que começar a discutir isso. Vale a pena ficar aumentando indefinidamente também? Né? É claro que, no caso das câmaras, não é só uma questão, né, mas é fundamentalmente prestação de contas. Ou seja, o sujeito vai para a rua, ele tem que prestar contas do que ele está fazendo, e a Câmara é um mecanismo para que isso ocorra. Né? Isso tinha que ser feito em todas as dimensões administrativas das polícias. Perfeito, Cláudio, obrigada. Acho que a gente chegou ao final aqui, né? Muito obrigado, viu, Cláudio, pelas suas informações. Eu estou aqui monitorando, viu, Cláudio, a história dos assassinatos bárbaros no Rio. O presidente Lula já se manifestou, a primeira-dama Janja. Uma testemunha foi descoberta pelos jornalistas da Globo, dizendo que os assassinos simplesmente chegaram atirando, não teve nenhuma conversa com os 4 médicos que estavam sentados no quiosque. Um desses médicos sobreviveu, vai ser uma testemunha, quer dizer, está no hospital, se sobreviver, será uma testemunha importante, e tudo parece mesmo assim, quer dizer, é óbvio pela descrição feita até agora, eu estou acompanhando aqui nas redes sociais, que foi uma execução, não se sabe o motivo, obviamente. O microfone do professor... Oi. Azen, aparentemente, o que ocorreu ali, não sei, a gente vai ter que ver, né? Mas aqui não foi quase que uma morte aleatória. Né? Não sei se a gente... Porque eram 3 médicos que estavam num congresso médico, são algumas de São Paulo, né? Irmão de uma deputada. Enfim, eu queria destacar aí um outro aspecto, além da barbaridade, que é que uma coisa dessas ocorra, né, numa cidade como o Rio de Janeiro, mas isso ocorre cotidianamente, tá? Em outras regiões da cidade, em outras cidades. Né? Esse chamou atenção justamente porque essa coisa do medo, que hoje é um dos habitantes mais importantes, né, que a gente tem nas grandes cidades. E a gente precisa resolver isso quando menos, né, além do lado humano disso, é um impacto econômico enorme que isso vai ter, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro. Né? Poxa, uma cidade que você não pode ir tomar uma cerveja no quiosque depois do Congresso, é um pouco o que vai começar a bater na cabeça dos turistas, das pessoas que vão. Imaginem o Brasil se a gente conseguisse reduzir essa sensação de medo, de segurança nos grandes centros urbanos, quanto a nossa economia ganharia. Né? Para você ter um parâmetro, veja o que é a Europa, o que é Portugal, o que é a Espanha. Né? O quanto eles ganham com esse turismo justamente por essa segurança que a gente não consegue construir uma política pública para resolver isso. O professor, e aí foi divulgada, viu, Rebeca e Yara também, a foto, uma das últimas fotos que eles tiraram, e eles estavam absolutamente relaxados ali. Um com uma camiseta do Santos, outro com a camiseta do Bahia. Quer dizer, não havia nenhum... Eles estavam sentados de uma maneira super relaxada num quiosque no Rio. Muito misterioso. E como o professor disse, impactante, né? Acontece todos os dias. E o Brasil, viu, professor, como o senhor disse, o Brasil não decola. Muito do fato do Brasil não decolar na questão do turismo está muito relacionada, o turismo internacional principalmente, está muito relacionado a isso. Né? Eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, ou alguns anos, e eu me lembro da transição no Rio, de um momento em que a gente deixou de sair à noite. A gente saía à noite até a madrugada no Rio,
E aí a gente começou a limitar, quer dizer, minha turma começou a limitar as saídas noturnas de madrugada por causa da criminalidade e depois naturalizamos isso, né? Áreas de São Paulo, onde eu moro, e a gente não vai em determinados horários. O Luiz, inclusive, se pensar a Espanha, o reerguimento dela e a inserção internacional se deveu ao turismo. Quer dizer, vamos começar a pensar seriamente também no Brasil, além do lado humano de você estar perdendo, principalmente, né, pessoas negras que estão sendo vítimas. Agora esse caso está chamando muita atenção porque, como se diz, acabou vitimando pessoas que você não esperaria, entre aspas. Né? Mas você tem isso acontecendo o tempo todo. Então a gente tem que começar a pensar nisso como uma forma de desenvolvimento também. É isso, estava dando eco aqui. O microfone do Azenha tem que ficar fechado. Mas, professor, agradeço, viu, a participação do senhor. Muito obrigada por aceitar nosso convite aí, pelos seus esclarecimentos. Tem que fechar o Azenha. É um tema importante, né, para a gente, para o campo progressista aprender muito, e muito obrigada. Aqui à disposição sem precisar para a gente bater um papo, porque eu acho que esse é um tema de primeiríssima grandeza e que, infelizmente, ele está, passados 40 anos, ainda relegado a segundo plano. Obrigado.